Buzz é basicamente o barulho feito em torno de algum tema, em torno, no caso de livro, do livro em si, né? Em torno da obra literária. É o boca a boca que acaba sendo gerado, a troca de conversa, quer dizer, é a obra sendo assunto nos mais diversos círculos, sejam eles online ou não, mas ela sendo falada. E naturalmente, quando alguma coisa ela é muito falada por círculos, isso acaba gerando vendas, né? Acaba aumentando venda. Então, fazer um buzz em torno de uma obra é, sem a menor sombra de dúvidas, um dos objetivos de todo tipo de marqueteiro e, claro, de todo tipo de autor, né? Faz parte do próprio processo. Normalmente, quando se chega a algum cliente, eu estou saindo completamente do círculo de literatura e indo para cliente convencional, numa relação com agência de propaganda. No mercado hoje, que se pauta em torno de verbas muito reduzidas, é muito comum chegar algum cliente numa agência e falar: pô, eu quero que você faça uma ação viral para mim, alguma coisa que gere um boca a boca, alguma coisa que gere um buzz, etc. E a minha verba é muito pequenininha. Então as agências se habituaram a fazer isso. Bom, é claro que você gerar algum buzz, primeiro, não tem muito a ver com tamanho ou não de verba, e segundo, não há como se fazer mágica. Você tem os ingredientes que são os mesmos ingredientes que o mercado sempre teve. O que gera conversa? O que gera assunto? Alguma coisa polêmica, alguma coisa que envolva o nome de alguém conhecido, alguma resposta prática para grandes dúvidas da humanidade. Pô, se aparecer alguém com a resposta de qual é o sentido da vida, milagre existe ou não, etc. E para falar a verdade, tem acho que uns 2 livros no clube que falam sobre isso. Certamente você consegue gerar um buzz em torno desse assunto. Claro, você também tem que ter os contatos e os meios para começar a gerar esse buzz, né? Então, como é que você vai planejar esse processo? Como é que você vai divulgar isso pelas mídias sociais, pelas pessoas, etc. Como é que você vai fazer isso acontecer? Como investir corretamente na divulgação de um livro? Tem N formas de se investir nessa divulgação. A mais importante de todas, ao menos na minha opinião, é você investir num lançamento de um livro. Lançamento é um evento, é importante ter um evento solene para se fazer isso. A gente realizou aqui já alguns eventos, alguns lançamentos virtuais, são importantes, trazem resultados, desde que bem divulgados, naturalmente, mas não substituem lançamentos reais. Estes são sim mais importantes, porque você consegue colocar todo mundo ali na mesma roda, de preferência em um lugar público, porque gente atrai gente também, e você consegue fazer mais buzz, né? Você consegue fazer com que você e o seu livro acabe virando assunto. Então tem N maneiras de você planejar em um lançamento. A gente fez alguns posts no blog do Clube de Autores com algumas dicas sobre isso. Tem um curso online que a gente colocou, e isso a gente, enfim, está à disposição de vocês, são conteúdos que estão gratuitos. Mas se você colocar no Google uma pergunta de como lançar o meu livro ou dicas para lançamento de livro, certamente você vai conseguir um monte de resultado. De uma maneira geral, cafés, restaurantes, locais, todo tipo de local que vive de fluxo de pessoas abrem as suas portas para esse tipo de evento. Porque no final das contas nós vamos ter gente circulando e consumindo, que é o que eles querem, né? Então há que se correr atrás, é claro, há que se esforçar um pouco, o autor tem que fazer isso, tem que assumir essa tarefa para si só, e aí certamente ele vai acabar conseguindo bons resultados. Mas o lançamento é só uma das coisas. Você também tem todo o relacionamento que você tem que montar dentro das mídias sociais, palestras, aulas. Quer dizer, o seu livro ele vira uma extensão de você mesmo, porque no final das contas é um lugar onde o seu conhecimento está imortalizado. Então quem estiver te ouvindo em qualquer que seja o ambiente, é uma chance que você disponibiliza para essa pessoa de ter um contato com você de uma maneira não tão ao vivo assim, mas ainda assim real, né? Então isso é muito importante, faz parte do papel do autor contemporâneo. O que faz a venda? Essa foi uma pergunta que a gente se debateu muito na concepção do clube. A gente recebe muitas perguntas de autores nesse sentido, e no final das contas a resposta não é nova. É uma resposta já falada por marqueteiros, acho que desde que a disciplina do marketing foi inventada. Você tem alguns elementos que fazem a venda de um livro. O primeiro dele, de um livro, de uma obra, ou de qualquer produto, no final das contas, né? O primeiro deles é a obra em si. Ela precisa ter, eu não vou usar a palavra qualidade, mas ela precisa ser adequada ao público para o qual ela se destina.
Então precisa haver uma aceitação. A obra precisa ser boa, por mais subjetivo que seja o conceito de ser bom, né? Mas a obra precisa ter essa qualidade aos olhos do público-alvo dela. Se ela não tiver, não há esforço, não há efeito que dê certo. Segundo, ela precisa ter um preço que seja competitivo. Preço competitivo não significa preço muito barato e também não significa preço muito caro. Significa um preço adequado à obra, adequado ao que ela se propõe. A gente fez um levantamento, por pura curiosidade, aqui no clube. Os livros a gente estão em média aí R$35, R$35, que é o preço de livro em livraria convencional, né? Mas a gente fez um levantamento aqui dentro dos nossos best-sellers, quais são os que mais vendem. E curiosamente a gente chegou à conclusão que os que mais vendem são os 50 mais caros. Óbvio que o preço não é o fator que leva eles a venderem mais, porque novamente são os 50 mais caros, mas você tem os outros elementos que acabam compensando, né? Bom, além do preço você tem a questão da divulgação. Novamente, um livro não se vende sozinho. Você pode autopublicar um livro, mas o livro não se autovende. Para viabilizar essa venda, há que se ter um esforço de divulgação e uma distribuição, que é o quarto ponto aqui, que é ambiente, né? Então, onde você vai colocar ele disponível? Entra aí a questão do lançamento também. O lançamento é uma maneira de divulgação, mas também é uma maneira de distribuição. Entra acordos que você pode fazer com algumas livrarias. Entram todos os acordos que nós aqui no clube já fizemos e continuamos fazendo para os autores, que inclui a disponibilização em Buscapé, em outras lojas e assim por diante. Então, tudo isso está envolvido dentro do mix de como fazer para vender uma obra. Bom, a relevância de mídias sociais ela é plena. Eu estava num evento um dia desses e o tema do evento era empreendedorismo. E uma das perguntas que foi colocada foi por que empreender na internet, né? Bom, quando você está empreendendo alguma coisa, e um livro é uma ação empreendedora, né? Mas quando você está empreendendo em algo, a não ser que você seja completamente bilionário, você tem que escolher um ambiente que tenha um custo mais acessível para você. E a internet ela é um ambiente barata. Então, quem tiver uma ideia maravilhosa e quiser empreender, é muito mais fácil que empreenda em alguma ação na internet do que, por exemplo, em petróleo, que você precisa de milhões para viabilizar qualquer coisa. Bom, trazendo isso para o universo do autor, o que a gente tem? A gente tem a coisa mais simples de todas, que é mídia social. Então, mídias sociais são ambientes absolutamente gratuitos, envolvem Orkut, envolvem Facebook, Twitter, blogs e assim por diante. E a base disso, a base da comunicação em mídias sociais é relacionamento, e é algo que está ao alcance de todos. Então, no final das contas, não está nem só ao alcance de todos, aliás, mas também atinge a todos. Então, um trabalho de mídias sociais é um trabalho absolutamente anárquico, no sentido de que ninguém tem controle, não tem nenhuma grande entidade que controle isso. Está ao alcance de todo mundo e se você souber fazer bem feito, é absolutamente gratuito. Então, a importância de mídias sociais, para quem quiser divulgar um livro, hoje é absoluta. É talvez o melhor dos ambientes, o mais adequado para isso e o que tem as menores barreiras para que você consiga fazer isso. Bom, é óbvio que se você tiver aí rios de dinheiro no bolso e conseguir fazer propagandas aí nos veículos mais famosos, é claro que você vai conseguir resultados positivos com um esforço menor. Mas, partindo do princípio de que não seja essa a realidade, é a melhor alternativa que a gente possa ter.